Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo? Dr. Joseph Murphy. Um de meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira: durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo em tom lento, tranquilo e positivo: vou vencer esse medo. Estou vencendo-o neste instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. A mente subconsciente é sensível à sugestão, é controlada por sugestão. Quando silenciamos a mente e relaxamos, os pensamentos que povoam o consciente mergulham para o subconsciente. O processo assemelha-se à osmose, na qual ocorre uma mistura de fluidos separados por uma membrana porosa. À medida que essas sementes positivas ou pensamentos seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo sua natureza e nos tornando equilibrados, serenos e calmos. O maior inimigo do homem. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. Estar por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que há um monstro embaixo da cama, que irá pegá-lo durante a noite. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela perde o medo. O medo na mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro embaixo da cama. Ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade. Não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria dos nossos medos tampouco tem fundamento na realidade. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras, e sombras nenhuma realidade tem. Faça as coisas que teme. Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte, abre aspas, faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Fecha aspas. Houve época em que eu era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza que você não estaria agora lendo este livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci-o seguindo o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a plateias e falei, aos poucos, tornei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer, e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos do poder do subconsciente e começa a fluir de acordo com a natureza de nossos pensamentos. Superando o medo de plateia. Em um capítulo anterior, descrevi o caso de Janet R., uma jovem cantora de ópera cuja carreira fora interrompida por um caso terrível de medo da plateia. Ao ser convidada para um teste de voz, com possibilidade de escolha para um papel importante numa ópera, compreendeu que essa bem que poderia ser sua última oportunidade de sucesso. Ainda assim, o nervosismo de enfrentar o público continuava tão forte como nunca. A menos que conseguisse vencê-lo, sabia que fracassaria mais uma vez. Como maneira de superá-lo, isolou-se em uma sala e fez o melhor que pôde para relaxar o corpo e mente, com o objetivo de repelir a sugestão de medo que lhe dominava o subconsciente. Repetiu devagar, tranquila e convictamente as seguintes palavras: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetiu essas palavras de 5 a 10 vezes de cada vez. Ao fim de uma semana,
sentia-se equilibrada e confiante. Ao chegar a hora, fez um teste brilhante. Se você adaptar o mesmo procedimento a qualquer situação em que se encontre e levá-lo até o fim com seriedade e confiança, a morte do medo será inevitável. Medo do fracasso. Frequentemente, recebo visitas de estudantes de uma universidade próxima. Uma queixa comum a muitos deles é o que podemos chamar de amnésia por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, sei a matéria de cor e salteado, e lembro-me de todas as respostas depois, mas quando estou na sala, olhando para a prova, dá um branco em mim. Muitos de nós tivemos experiências semelhantes. A explicação desse fato está em uma das suas grandes leis da mente subconsciente. A ideia que se transforma em realidade é aquela da qual damos atenção mais concentrada. Conversando com os estudantes, descobri que a ideia que davam mais atenção era a do fracasso. Como resultado, era fracasso o que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo do fracasso cria experiências de fracasso por amnésia temporária. Uma estudante de medicina chamada Sheila era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral ou escrita, dava um branco nela ao ouvir ou ler as perguntas mais simples. Expliquei-lhe a razão desse fato. Durante vários dias antes do exame, ela esteve pensando e preocupando-se com as possibilidades de fracasso. Esses pensamentos negativos tornaram-se carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para ela ser reprovada. E foi isso exatamente o que ele fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada de amnésia por sugestão. Como ela venceu o medo? Estudando o funcionamento da mente subconsciente, Sheila aprendeu que nela havia o tesouro da memória. O subconsciente continha um registro perfeito de tudo o que ela ouviu e leu durante as aulas. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e que responde em reciprocidade. A maneira de manter com ele uma forte comunicabilidade é relaxar e adotar um estado de espírito tranquilo e confiante. Todas as noites e pela manhã, Sheila começou a imaginar os pais dando-lhe parabéns por suas maravilhosas notas. Segurava nas mãos a carta imaginária que deles recebeu. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta correspondente ou recíproca em si mesma. Submetido a esse estímulo constante, o poder todo sábio e todo poderoso do subconsciente assumiu o comando. De acordo com isso, deu ordens à mente consciente e dirigiu-a. Sheila imaginou o resultado que queria, criando dessa maneira meios para concretizá-lo. Seguindo esse procedimento, não teve mais problemas para passar nos exames subsequentes. A sabedoria residente no subconsciente assumiu o comando e obrigou-a a dar o melhor de si mesma.